Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou falar aqui de algum fone, mas eu quero falar algumas coisas, alguns truquinhos audiófilos, né? Que é chamado engana bobo. Não leve ao pé da letra, né? O engana bobo, mas existem algumas coisinhas assim no mundo audiófilo. Claro, um canal que fala sobre áudio, então vou falar sobre fones de ouvido e que chama a atenção e que muita gente cai nisso. Hoje, graças a Deus, está diminuindo um pouco, mas ainda tem algumas coisinhas aí que eu quero falar. Então bora que hoje a gente vai falar de truques engana bobo. Eu tenho uma listinha aqui, acho que deve ter uns 10 mais ou menos. Então vamos lá falar. Primeiro, deixa um like aqui, por favor, me ajuda aí com um like, assim você retribui um pouco do trabalho que eu tenho aqui para poder gravar e trazer conteúdo para vocês. Também, se você não for inscrito, se inscreve, deixa um comentário também. Se você tem algum desses truques também que você acha que dá para colocar aqui, coloca aqui, vai ser bem legal. Vamos falar aqui primeiro, número de drivers. Esse é famoso. Está diminuindo, graças a Deus. Quem surfou muito na onda disso foi a KZ, com aqueles fones de inúmeros drivers, e que chama a atenção, né? Porque você pega um fone e fala, tem um driver, o outro tem 8. Opa, vai soar melhor. Em teoria, alguns momentos sim, alguns momentos não. Se tratando de drivers de armadura balanceada, né? Porque a galera às vezes não entende que quando tem muitos drivers é porque é armadura balanceada. E a armadura balanceada é um tipo de driver diferente. Então você tem essa categoria, tem vários tipos, né, de drive, e algum deles você tem ali uma faixa de frequência muito pequena que ele trabalha. Então por isso que você precisa ter vários para poder cobrir todo o espectro. Mas esse é um truque que as companhias usaram muito e hoje em dia está diminuindo. Hoje está na moda os drivers que tem os switchzinho em cima aqui. Você pode ver que 2023 vai ter muito isso aqui em cima, que você muda, coloca um pouco mais de grave, tira grave, coloca agudo, tira agudo. Então elas vão muito por essa onda. Outro, maior volume. Tem muita gente que deixa aqui nos comentários, pô, como é o som? O som é alto. E isso chamou muita atenção de algumas pessoas e fala assim, não, esse fone soa alto, então quer dizer que ele é bom. E na verdade não, né? Porque é uma combinação ali da sensibilidade com a impedância e várias outras coisas que faz com que, com a amplificação que você tem, talvez desde um celular, né? Que eu tô falando, a maioria das pessoas que falam isso que conectam diretamente no celular, eles tem essa percepção que quanto mais alto é que ele é melhor, e na verdade não é bem assim. Na verdade, muito pelo contrário. Mas esse é um dos truques aí, que não caia nisso só porque o fone tem um volume mais alto para você, tá? Tem alguns fones que vai soar como, ou seja, não vai ser necessário tanta amplificação. Então por isso que o amplificador que tem aqui dentro, ele consegue empurrar um pouco mais, então vai chegar um pouco mais de volume para você, outros não. Só que isso também, quanto maior volume, vai acarretar de trazer vários outros sons, principalmente aqueles fones mais baratinhos que a galera fala, poxa, todo volume é muito baixinho aqui, tem aquele tss de fundo. Um pouco sobre isso também, que não vou entrar muito em detalhe, mas é uma das coisas que acontece. Outro muito polêmico aqui, esse aqui já dentro do mundo audiófilo. Fone com sonoridade neutra. Isso nem é tantas marcas e sim pessoas que falam que o melhor fone é o fone que ele é neutro total. A sonoridade, todo som, ele é uma percepção e que é agradável a um tipo de pessoa e a outro não. Claro que um fone que tem uma neutralidade, ele vai conseguir entregar tudo, né? Quando eu falo tudo assim, desde o grave aos agudos, de uma maneira um pouco mais linear, então ele vai ser mais audível, né? Não vai ter algo que vai te chamar tanto a atenção do seu cérebro para puxar um pouco para aquilo, quanto agudo, quanto a grave. Então, sim, então ele vai entregar os fones neutros, ele vai entregar com uma melhor claridade, com melhor detalhamento, uma melhor imagem. Mas, cara, aqui entra muito igual o campo da perfumaria, né? Hoje em dia, os maiores fones, o que mais vende são fones em V, né? Com a chamada curva de Harman, porque é uma sonoridade que agrada muita gente. É a mesma coisa de perfumes comerciais. Você tem aí marcas Dior, Dolce & Gabbana, e por aí vai, né? São várias marcas. São as marcas comerciais, que já são de altíssima qualidade. E aí quando você vai, por exemplo, para uma perfumaria de nicho, que é muito mais caro, já não é tanta gente que utiliza pelo seguinte,
você já precisa ter o nariz um pouco mais ali treinado para você sentir. A qualidade é muito gritante, né? Maior do que as melhores marcas, às vezes comerciais, só que nem todo mundo está preparado para sentir isso. E isso também vai muito aqui na questão audiófila. Quando você pega um fone muito rebuscado, ele não vai ser um fone muito legal para a galera que usa no dia a dia. Então a gente tem que entender muito isso daí. Às vezes tem muita gente que fala, pô, tô querendo comprar um primeiro fone para mim, para me ouvir, tô aprendendo. Aí o cara já fala um fone super difícil de ouvir e fala, não, começa por um mais levezinho, né? E aí depois você vai entrando nesse ramo. Então sonoridade neutra é mais aconselhável para a galera que já tem ouvido treinado. Caso contrário, eu não recomendo. Outro campo, burn-in. Mas Thiago, você faz burn-in nos seus fones? Sim, pelo seguinte, eu faço mais pela questão do cuidado do fone e não em si pelo que vai acontecer, que ele vai acomodar as frequências, blá blá blá, porque o burn-in, na verdade, mais que nada, ele está tocando, fazendo o fone tocar por várias horas seguidas, que vai acontecer naturalmente quando você vai ouvir as suas músicas. Quando você faz com esses programinhas de burn-in, o que acontece é que ele vai subindo o volume aos poucos, então ele vai dar uma maior durabilidade no seu driver. Então, tem muita gente que quer ver, ó, pera aí. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Vai ser... Ó. Tudo isso aqui são fones, que eu que vendo fones, são de pessoas que me escrevem 1-2 semanas depois dizendo que o fone queimou. E queimou dos dois lados de uma vez só. O que é isso? Muita gente acaba utilizando com o volume já muito alto, não tem um cuidado e acaba queimando. Então o burn-in, mais que nada, eu às vezes faço, nem sempre faço, mas às vezes eu faço pelo cuidado do fone. Então não creia nisso que burn-in vai mudar o som. Ele não muda o som do seu fone. Ele vai, se tem que mudar, ele vai acomodar sempre ouvindo música. Mas com esses programinhas de burn-in, o que vai ajudar é que você não precisa ficar ouvindo música várias horas com o volume mais baixo e vai subindo, ele faz isso sozinho. Outro ponto, cabo. Se bem que alguns fones o cabo sim pode mudar, mas não seguir nenhum fone. Você pega aqui, vamos achar aqui um KZ EDX, o que é esse aqui? Um ESX, por exemplo. Cara, basicamente, você pegar um fone que já vem nele e um fone de $200 não vai dar diferença nenhuma. Quando você pega um outro fone muito mais difícil, ele pode que dá uma pequena mudança, mas não gaste tempo com isso. Outro ponto aqui, fones afinados por audiófilos, né? Hoje em dia, youtubers famosos. Isso não significa que vai ser o melhor fone, pelo seguinte... A galera dessas marcas já conhecidas, eles têm um super laboratório, tem pessoas que estudaram engenharia para isso, né? Acústica, trabalha a questão do áudio. Então, eles sabem o que está fazendo. Algumas vezes erra também, mas na sua maioria sim. E o audiófilo, claro que ele tem ali um contato maior, né? O reviewer. Ele tem um contato maior com várias marcas, né? Então, tem várias personalidades diferentes, sonoridade diferente. Mas isso não significa que por ser afinado por ele vai ser melhor que outros, muito pelo contrário. Talvez ele tenha um conhecimento ali no dia a dia, mas não tanto conhecimento técnico. O que sim acaba sendo uma estratégia de marketing para vender muito mais. Isso sim, e é super válido, né? As marcas também fazerem esse tipo de coisa. Outra coisa, divisão instrumental. Eu vejo muita gente falando, não, porque esse fone aqui ele é muito bom, que ele tem a divisão instrumental, que deixa tudo muito longe do outro. E na verdade na música não é bem assim. Tanto que o processo de gravação, né, ou seja, quando você vai fazer a mixagem, você grava, você vai fazer a mixagem e a masterização, sempre é tratando de unir, claro que não ficar tudo uma bola, né? Mas assim, que eles fiquem um pouco mais abraçadinhos, entrelaçados entre um e outro, a guitarra com o baixo, com o piano, com a bateria, com a voz, com as outras vozes. Então, eles tratam de sincronizar tudo e não que se separem tudo. Então, a gente tem que tentar entender um pouco mais essa questão de divisão instrumental. É legal, sim, né? Você tem que ter essa percepção do que às vezes duas guitarras numa música, mas não significa que tem que estar tudo muito longe um do outro. Outra coisa aqui muito polêmica também. Esse fone aqui
ele tem um som que você consegue sentir que ele vem de cima, ele vem de baixo, vem de frente, vem de trás. E cara, na verdade o fone, e você tem aqui, tem tantas coisinhas aqui, mas você tem uma entrada de som aqui e outra entrada de som aqui dentro do seu ouvido. Você tem ali mais ou menos 5 milímetros aqui dentro da sua cavidade e aqui também. Não tem como o som vir de cima, vir de baixo, ele só está entrando por aqui. Uma coisa, você está numa sala onde você tem alguns outros falantes que estão aqui em cima, na frente, outros que estão aqui embaixo, outro que está do lado, vários lugares que você tem a percepção 5.1, 7.1 e vários outros pontos. Ali sim, porque a sonoridade está vindo daquela direção. Ali sim você vai ter. Então nunca vai substituir essa imagem, né, que as pessoas falam, as percepções. O que acontece aí é uma sonoridade com efeitos de reverb, de delays, de vários outros essas sonoridades, né, que te dá essa sensação, principalmente o reverb, né? O reverb deixa-se um pouco mais longe, parece que vem de cima, mas na verdade não vai acontecer na música inteira, vai acontecer em alguns que outros instrumentos específicos. Outro ponto, imagem. Às vezes é uma percepção que também muita gente não consegue entender. A imagem é basicamente nós, quando falamos, se eu falo para você, cadeira, você não imaginou isso daqui. Você imaginou uma cadeira, certo? Na sua cabeça vem a imagem de uma cadeira. Você fala porta. Você não vai imaginar um mouse, tá? Na sua cabeça você vai imaginar uma porta, principalmente uma que está próxima a você nesse exato momento. Então, tudo nós transformamos em imagem na nossa cabeça. Então, quando estamos ouvindo um som, nós transladamos isso para o que nós conhecemos, que vai ser uma banda ao vivo tocando, ou aquele que já presenciou em estúdio, se ele ouve algo ali que tem uma sonoridade mais de estúdio, ele consegue também captar de como seria a menção de estúdio. Até eu sempre falo bateristas, o baterista, quem toca a bateria, ele sempre tem a percepção da bateria de uma maneira diferente do que nós não somos bateristas, né? Então você tem a percepção da bateria de maneira de frente, certo? Quem não é baterista sempre, em sua maioria das vezes, ele vai ouvir uma sonoridade, por mais que esteja ali com pan, né? Em estéreo, mas assim, a sua percepção no dia a dia, você pega a bateria de frente, você vê a bateria de frente, e o baterista, ele sempre vai perceber dele na bateria, então ele vai fazer a virada dele desse jeito, e o outro vai sempre ver a virada desse outro jeito. Então a gente tem que entender um pouco mais essa questão de imagem. Outra coisa, gráfico. Mas Thiago, você coloca gráfico nos seus vídeos? Sim, eu coloco. Mas isso não significa que você vai entender como soa aquele fone. O gráfico, ele te dá uma ideia, desse tipo de gráfico, né, que é o que a gente mais usa no dia a dia aí, que é o gráfico do volume de frequências, né? Então você tem ali algumas afinações, por exemplo, você tem os gráficos conhecidos do Clinical, do HBB, temos do Ankramut hoje em dia, né? Também que ele já criou a página, até vou perguntar para ele, vou deixar aqui na descrição a página que ele tá subindo as medições dele. Então lá você tem o volume, né? Que você tem aquele risquinho no gráfico, mas ali é a questão do volume que está soando naquelas determinadas frequências. Não significa que um fone, ou seja, dois fones que tenham o mesmo gráfico, ele vai soar igual. Não, tá? Porque vai depender da acústica do fone, do tipo de driver, de como ele está no seu ouvido. Então aquilo te dá uma ideia de como pode soar o fone, mas nunca podemos comparar. E o que acontece às vezes, muitas vezes, você pega, por exemplo, do HBB, que ele tem aquela medição ali que é um pouquinho mais baixa, sempre está ali entre 50 e 70 dBs, né? Que está um pouco mais embaixo ali. Então você tem uma diferença mínima ali que está num gráfico, né? Você pega lá 300 Hz, então a diferença mínima entre um e outro. Ali, aquela diferença não é a mesma coisa quando você pega, por exemplo, os gráficos da KZ, que tá o gráfico lá em cima, né? Que ele tem aquela medição que tá ali, chega até 120 dBs. Então, visualmente, você quando olha aquele lá de cima, você vê uma pequena diferença, que às vezes aquela pequena diferença são 2 dBs. Aqui, talvez ele está colado e a diferença dele é 3 ou 4 dB. Então sempre tem que entender isso. Você tem uma ideia, mas nunca confie no gráfico.
E o último aqui, e mais importante para mim, que é o waifu. Não, brincadeira. Eu só coloquei aqui porque eu tava fazendo essa lista aqui e pensei, na verdade o waifu é mais que nada uma questão de estratégia de marketing. Por quê? Por que tem waifu nos fones? Vamos lá. Audiófilos são nerds, correto? E a maioria da galera mais nerd, né, tem um público muito grande que gosta dessas questões de anime, né, e todo esse tipo de coisa. E eles entenderam, principalmente lá, né, no campo mais ocidental, e que é muito mais forte isso, que a galera que curtia isso também curte essa questão de waifu, e acabou criando essa marca hoje em dia em fones chineses vir com waifu. Mais que nada é uma questão disso, né, que eles entenderam também um pouco o público. Eu já falei que eu não gosto, eu acho isso muito infantilizado, mas é que eu, quando era pequeno, eu não curtia isso. Quando eu era pequeno, eu gostava de ouvir rádio. Então, eu não posso comparar o meu gosto de quando eu era pequeno do que era você que assistia aí todo dia anime, né? E todos os desenhos que passavam na televisão. Eu gostava de ouvir rádio FM, AM. Antigamente, hoje eu creio que já nem tem mais as de ondas curtas, ondas médias, 31 metros, 39, 31, 49, são várias assim, né? Então eu gostava, pegava, fazia umas antenas, colocava em cima da casa, era uma loucura. Então eu não me chama muita atenção, mas é uma estratégia de marketing. Lembrei um aqui, que nem tava na lista aqui, o Subwoofer, né? Que saiu agora o Truth Ear Zero. Aquele que foi afinado pro Krink, não, porque ele tem um subwoofer. Não, ele tem um driver de, acho que é 12mm, se não me engano, e a gente tem outros drivers aí em próprio fones de ouvidos em linha de 14, então nem era tanto um subwoofer assim, mas era uma estratégia de marketing para chamar a atenção. Eu quero que você deixe aqui também o que você acha desses truquezinhos que acaba tendo, né, e que acaba pegando muita galera de surpresa e que muitas marcas utilizam isso para vender. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em breve. Até mais, tchau!